Puxando o link da irmã Leila, da pergunta dela, em relação ao livre-arbítrio, como é que é a relação nesse processo de evolução espiritual, a relação do ser humano imperfeito com o Deus, com o eu superior, com o ajustador do pensamento perfeito? Como é que se dá essa relação a fins de evolução espiritual? Como que está relacionado diretamente na experiência prática, Na você quer dizer? experiência prática, exatamente. E Sim. porque também linka com a pergunta da irmã Leila, que em relação ao livre-arbítrio. Por exemplo, o ajustador do pensamento quer fazer a vontade do Pai e quer que o ser imperfeito, o ser humano, faça a vontade do Pai, Pai universal. Mas ele tem a vontade também dele própria. Né? Como é que se dá essa relação do imperfeito com o perfeito? Como eu falei agora há pouco, o nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Vamos entender esse relativo de forma absoluta mesmo. Ele é relativo. Ele não é parcial. Ele é um livre-arbítrio bem relativo, porque a gente não tem poder de escolha total. A gente não pode escolher o que quiser e continuar uma progressão a partir disso. Escolheu nem nascer, né, cara? Nem nascer você escolher, quanto mais continuar a tua existência. É só você pensar assim, se você quer um progresso, todo ser humano inerentemente, está inato isso na natureza do ser humano, ele quer um progresso. Não existe ser humano na Terra que não faça algo com pelo menos o propósito de ser feliz. Não importa, pode ser o ato mais atroz que seja, não importa. Aquilo vai trazer um grau de satisfação para aquela pessoa ali, para aquela mente. Veja, um ato de atrocidade que você vê, para você aquilo ali pode ser completamente deletério, horrível de ver. Mas para aquele ser humano que está praticando aquilo faz sentido. Compreende? Para aquela mente deturpada, praticante daquilo, faz um sentido e aquilo traz para ele um prazer, uma finalidade. Compreende? Então, o livre-arbítrio, em relação ao ajustador do pensamento, ele não é completo. Tipo assim, eu vou continuar a minha existência, eu quero sobreviver, eu quero me regozijar das esferas mais altas de manifestação da vida, da realidade, eu quero continuar, eu quero chegar, eu quero crescer, eu quero conhecer os universos, eu quero tal, papapá. Mas eu não quero cooperar com a fonte de tudo isso. Você vai chegar lá por vontade própria, por esforço próprio? Não vai. Sozinho não tem como, porque você não tem uma técnica para isso. O que o ajustador do pensamento é? Ele é justamente essa técnica. Assim como a morte física é uma técnica para a gente escapar da matéria e continuar a nossa progressão, a eternização e progressão cósmica do ser humano e do ser evolucionário depende da técnica do ajustador do pensamento para se factualizar. Compreende? Então, tudo depende um do outro. Não existe você não cooperar com a realidade divina, por mais que seja inconsciente, não tem problema. Mas não existe você não cooperar e continuar. O universo ele é regido por leis. A gente sempre fala isso nos programas aqui, sempre falando isso, né? Ele tem leis divinas. O Deus ele coloca no universo um sistema permanente e fixo de operação que não tem como mudar. Nem ele muda aquilo ali. Que é a vontade dele, né? Que é a vontade dele. Muita gente fala, por que Deus não faz de tal forma? Pode ser feita de tal forma, de forma melhor. A revelação do livro de hoje diz o seguinte: Deus ele não faz de forma melhor porque tudo que já existe de formas de lei já é a melhor. A vontade dele já é a Já é a melhor. melhor em tudo. Sim. Vamos entender as leis divinas como a vontade de Deus para o universo. Então, em questões de felicidade, em questões de existência, de continuação, de progressão, de conquista do ser humano, tudo que você atualmente pode conceber aí para satisfação própria, a maioria das coisas depende só da tua sintonização com essas leis. Simplesmente. Principalmente no que diz respeito à matéria. Se a tua mente conhecedora das informações e do conhecimento disponível na tua realidade naquele momento, entender que você está num projeto operado por leis, num esquema universal operado pelo menos por leis, você vai compreender essas leis.
Porque o fazedor das leis, ele está preocupado não com a tua sintonização com elas, apesar dele se satisfazer com isso. Ele está preocupado com a eternização sua, que é justamente o propósito dele. Deus te fez para o propósito de ser igual a ele. Qual é o mandado supremo do Pai? Sede vós perfeitos como eu sou perfeito. Ele não falou sede vós felizes porque eu quero que sejam felizes. Conquiste vós o que puderes. Ele não deu nenhum tipo de ordem desse tipo. Ele disse, sede vós perfeitos como eu sou perfeito. Então, para que isso se concretize na existência daquele determinado ser, daquela personalidade, Deus já disponibiliza de todas as ferramentas possíveis que possibilitem essa pessoa alcançar esse mandado supremo, que é ser perfeito. Então, ele trabalha justamente para isso, para te tornar perfeito, através desse fragmento dele na tua mente. Compreende isso? Compreendi. Quanto mais você vai cooperando, esse teu livre-arbítrio ele vai se tornando cada vez mais uno, mais eficiente, quando você coopera com ele. Mas para fins práticos, meu irmão, o livre-arbítrio ele só existe de verdade quando você coopera com o eu divino. Bom, você falou na questão da cooperação, até mesmo deu um brief aí na questão da não cooperação, né? Do livre-arbítrio, da questão da escolha Sim. de não cooperar. Qual é a maneira prática que a gente pode fazer para cooperar com o ajustador do pensamento? Maneira prática, né? A gente agora tem um conhecimento. Você que está nos assistindo aí conhece. Nós, seres humanos, somos habitados por uma entidade divina, uma essência divina que habita o nosso coração, mais precisamente na nossa mente, no núcleo dela. Com esse conhecimento, a gente passa a aceitar responsabilidades. Concorda comigo? Sim. Se eu conheço um propósito, a gente já falou da missão dele, já falamos de onde eles vêm, né? Então, nada no universo é feito por acaso. Nada existe por acaso, não existe acaso no universo. Não existe acidente no Não universo. existe acidente no universo. Deus, como tem músicas que falam, né? Deus não é jogador de dados. Tudo que ele faz é perfeito para um fim. Compreende isso? Se o ser humano hoje, nós, eu, você, temos o conhecimento que nós temos guias perfeitos habitando a nossa mente, nosso campo da escolha, nossa realidade mental, qual é a melhor forma da gente cooperar com ele? Porque a partir do momento que a gente sabe que ele existe, já passa a ser um ato que consciente. Concorda comigo? A cooperação já vem consciente. Sim. Cooperação é consciente. Você pode cooperar inconsciente a partir do ambiente que eu falei agora há pouco, a partir do âmbito moral, ético, dependendo da família que você cresce, dependendo do local em que você está crescendo. Você tem uma facilidade ou uma dificuldade de cooperar de forma inconsciente. Porque o trabalho do ajustador do pensamento ele é inconsciente. Então você pode cooperar. Agora você já sabe que ele existe. Sabe da missão dele, tem o conhecimento, você quer eternizar a sua vida, você quer ser eterno e progredir, você tem que cooperar conscientemente, sem reservas, sem medos, se entregar totalmente ao quê? À vontade de Deus, à vontade do Pai Universal, que constitui a verdadeira adoração. Muita gente pensa que a verdadeira adoração é você se ajoelhar, cantar louvores, fazer meditações e preces e penitências, e não é. Apesar de tudo isso ter sua importância, né? Mas não é essa a verdadeira adoração. Não existe nada que o homem possa dar para Deus que não seja se entregar completamente de corpo e alma e mente à vontade desse Deus. Compreende isso? Nós, seres humanos, muitas vezes a gente reluta com isso, porque esse trabalho do espírito ele é inconsciente. Você não ouve uma voz na tua cabeça falando, cuidado aí, não faz isso, não faz aquilo. Não, você não ouve. Não é assim que funciona na vida terrena. Lá na vida moroncial, quando você alcançar a tua sobrevivência e a tua alma for repersonalizada, já vai ser uma outra forma de abordagem. Esse espírito ele vai falar na tua mente diretamente. Você vai conversar ali, ó, tete a tete, como a gente fala, né? Com ele, na mente aqui, ó.
Ele já vai ser parte da tua realidade de forma mais Real. Essa é a palavra que você usou. Mas aqui não. Aqui ele está quase como uma invasão na nossa mente. É basicamente isso. Com um foco principal só de pegar tudo que você faz e se esforçar ao máximo para espiritualizar aquelas suas atitudes, aquelas suas escolhas na tua alma. É tipo um trabalho de tecelão. Tecendo a tua alma ali. Compreende? Então você já sabe que ele trabalha assim. Você tem um conhecimento desse trabalho divino, superno, tênue, amoroso, supremo de Deus na tua vida. Então, o que te impede de cooperar conscientemente com isso? Como eu falei agora há pouco, em determinadas situações da vida, você tende ainda a colocar o lado humano na frente. Exemplo, uma mentira. A mentira, ela é o quê? É o antagônico da verdade, não é isso? Tudo que provém de Deus é o quê? Verdadeiro, belo e bom. Então, você chega de frente a uma situação em que humanamente você vai passar por um constrangimento e você não quer passar por aquele constrangimento naquele momento e você opta por mentir, você está escolhendo errado. Compreende? Então, nesse momento, você não vai ouvir voz nenhuma de alguém falando, não vai fazer isso daí. Você não ouve. Mas, após o ato, você sente um sentimento de erro. Não é assim que funciona? Sim, é a tal da consciência, a né? Consciência. Muito do próprio ser humano provém da própria consciência. Porque você, durante a sua experiência de vida, já abarcou muito conhecimento. Então, esses conhecimentos, eles te providenciaram, te proveram de uma base em que você conheça moralmente naquela tua existência o certo e o errado. Então, muito do que você escolhe é baseado nesses conceitos. Compreende? Não é a voz do teu espírito. É muito presunçoso você falar, eu não decidi isso porque eu ouvi a voz de Deus na minha cabeça. Não é por aí, não. E tem muitos irmãos que falam ouvem assim, muitas vozes, não, né? cara, bicho, se eu for falar que eu já ouvi aqui, não, meu irmão, eu tô falando Deus contigo tá aqui falando porque comigo. Deus está falando comigo, meu amigo. É o que a gente mais vê aí, né? Deus, eu sonhei com tal coisa, Deus mandou falar isso. Não é, Deus não fala dessa forma.